Nos últimos dias, os mercados financeiros globais passaram por uma turbulência significativa, evocando memórias de crises econômicas passadas que deixaram marcas indeléveis nas economias e sociedades. No dia 5 de agosto de 2024, o Dow Jones Industrial Average despencou mais de 1.000 pontos na abertura, levando a uma queda geral de 3% no mercado. O Nasdaq, que é fortemente inclinado para a tecnologia, sofreu uma queda ainda mais acentuada de 3,7%. Essa venda massiva não se restringiu aos Estados Unidos, mas teve repercussões globais. O índice Nikkei 225 do Japão despencou 12%, marcando sua maior queda na história, enquanto os principais mercados asiáticos e europeus também registraram declínios substanciais. Investidores estão descrevendo a situação atual como um estado de emergência, impulsionado por um medo e incerteza generalizados. Para destacar a gravidade da situação, considere o índice de volatilidade, também conhecido como o índice do medo, que mede a ansiedade dos investidores. Em um momento durante o dia 5 de agosto, o índice de volatilidade disparou e alcançou 65, um nível chocantemente alto. Para colocar isso em perspectiva, durante o auge da pandemia de Covid-19, em março de 2020, o índice estava em 53, e durante a crise bancária, em março de 2009, estava em 44. Um nível de 65 indica um grau excepcionalmente alto de medo entre os investidores, muito além do que temos visto na história recente. O medo que assola os mercados não pode ser atribuído apenas aos dados econômicos recentes, como o relatório de empregos, que causou apenas uma pequena queda. Vários fatores adicionais estão contribuindo para o caos atual no mercado. As ações de Warren Buffett, o renomado investidor, incluem a venda de metade de suas participações na Apple, uma movimentação que vai contra sua habitual estratégia de comprar e segurar, sugerindo uma falta de confiança na estabilidade do mercado. Tensões geopolíticas, como a crescente probabilidade de uma guerra em grande escala no Oriente Médio, estão exacerbando os medos, uma vez que tais conflitos normalmente têm graves repercussões econômicas. Uma das principais estratégias que o anticristo usará para impor seu domínio e a marca da besta, conforme previsto nas Escrituras, é por meio da coerção econômica. Portanto, é crucial para nós, cristãos, estarmos informados sobre os desenvolvimentos econômicos globais. Apocalipse 13, 16 a 18 afirma: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o número é 666. Poderia a atual turbulência econômica ser um prenúncio do surgimento do anticristo? O anticristo poderia estar relacionado com a atual turbulência econômica? Será que o medo que assola os mercados e investidores é justificado? Pois um colapso econômico poderia abrir caminho para um novo ordem mundial que permitirá ao anticristo assumir o controle. A Bíblia nos diz que o anticristo usará meios econômicos para controlar as pessoas, tornando-as dependentes da aceitação de sua marca para garantir sua sobrevivência. Se a economia entrar em colapso, isso poderia preparar o terreno para um líder carismático prometer estabilidade e prosperidade, em troca de lealdade e aceitação de sua marca. Poderia ser que os níveis sem precedentes de dívida, inflação e desemprego sejam sinais de um plano mais sinistro em curso. Poderia ser que a instabilidade que vemos hoje seja parte de um esquema deliberado para desestabilizar economias globais, abrindo caminho para uma moeda mundial única. É possível que os avanços em tecnologia, particularmente em tecnologias financeiras e moedas digitais, estejam pavimentando o caminho para o controle econômico pelo anticristo? À medida que o dinheiro em espécie se torna obsoleto e as moedas digitais predominam, a possibilidade de uma entidade única controlar esses sistemas se torna mais plausível. Poderia ser que a crescente centralização de poder e recursos seja um movimento estratégico para criar um mundo onde as pessoas sejam mais facilmente controladas e manipuladas.
Será que o medo e a incerteza nos mercados atuais não são apenas reações aos dados econômicos, mas também influenciados por uma batalha espiritual mais profunda, invisível a olho nu? Historicamente, crises econômicas frequentemente levaram a mudanças políticas e sociais significativas. Pessoas enfrentando ruína financeira e incerteza são mais propensas a apoiar medidas drásticas e líderes autoritários que prometem restaurar a ordem e a prosperidade. A Grande Depressão dos anos 1930, por exemplo, levou ao surgimento de regimes totalitários na Europa. Da mesma forma, a atual instabilidade econômica poderia criar um ambiente propício para o anticristo assumir o poder e impor sua marca por meio de coerção econômica. Embora não seja nosso papel definir datas ou fazer previsões definitivas sobre os tempos finais, podemos observar os sinais ao nosso redor. O cenário mundial parece, de fato, estar perfeitamente posicionado para a introdução do homem do pecado. Considere os seguintes pontos. O medo de recessão está crescendo, e o desempenho recente do mercado de ações reflete ansiedades profundas sobre o futuro. Investidores estão cada vez mais nervosos com o aumento das dívidas nacionais, os custos de vida em ascensão e o padrão de vida em declínio. Esses problemas econômicos criam uma sensação de instabilidade e insegurança que pode ser facilmente explorada por aqueles que buscam poder. Guerras e conflitos estão em andamento em várias partes do mundo, aumentando ainda mais as incertezas globais. Diversas partes do mundo estão enfrentando tensões crescentes entre nações. Israel e Irã estão atualmente em confronto, exacerbando a instabilidade regional e o potencial para mais conflitos. Essa crise geopolítica contribui para a incerteza global e pode levar a repercussões econômicas significativas. As divisões sociais e o descontentamento político estão mais acentuados do que nunca, com um sentimento generalizado de inquietação em todo o mundo. Por exemplo, em Bangladesh, a primeira-ministra Sheikh Hasina renunciou e fugiu para a Índia vizinha após manifestantes invadirem sua residência oficial, depois de semanas de demonstrações antigovernamentais mortais. No Reino Unido, ocorreram tumultos, e na Nigéria, os protestos contra o presidente devido à crise do custo de vida se intensificaram, com grupos jovens em todo o continente pressionando por mudanças significativas. O mundo está passando de uma crise para outra, dificultando a restauração de qualquer semblante de normalidade. A situação atual reflete as descrições bíblicas das condições que precederão o surgimento do anticristo. Não seria surpreendente se esses eventos culminassem em sua aparição no palco mundial em breve. No entanto, devemos deixar claro que, embora os sinais dos tempos sejam evidentes, não estamos afirmando que o anticristo aparecerá este ano ou estabelecendo datas específicas. Em vez disso, devemos permanecer vigilantes e preparados. Jesus nos advertiu em Mateus 24:42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas, considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai também vós apercebidos, porque a hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. A urgência do momento exige uma reflexão sóbria sobre nossa preparação espiritual. Jesus nos advertiu para sermos vigilantes e prontos para sua volta, pois ninguém sabe o dia ou a hora. A crise econômica, as guerras e as tensões globais são todos sinais de que estamos nos aproximando do cumprimento das profecias bíblicas. Como crentes, nossa resposta deve ser dupla: preparação espiritual. Assegure-se de que nosso relacionamento com Cristo esteja forte e que estamos vivendo de acordo com seus ensinamentos. Isso inclui oração regular, estudo da Bíblia e manutenção de uma comunhão próxima com outros crentes. Também envolve compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem Cristo, pois a urgência dos tempos destaca a necessidade de todos estarem preparados. Seja um bom administrador de nossos recursos, mantendo-se informado e tomando decisões prudentes diante da incerteza econômica. Isso pode envolver
diversificar investimentos, reduzir dívidas e construir uma reserva financeira para enfrentar possíveis tempestades econômicas é uma abordagem prudente. Também é importante manter-se informado sobre eventos globais e entender como eles podem nos afetar. Em última análise, Deus é o provedor e somos chamados a ser mordomos sábios de nossos recursos, abraçando a fé em vez do medo diante de um colapso econômico e da possível ascensão do anticristo. Os cristãos são chamados a abraçar a fé em vez do medo. A Bíblia nos lembra repetidamente que Deus é nosso provedor e protetor. Em Filipenses 4:19, Paulo nos tranquiliza: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus." Esta promessa sublinha que nossa segurança não repousa na estabilidade da economia, mas na provisão inabalável de Deus. Em Deuteronômio 31:6, Deus exorta seu povo: "Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará." Este versículo é um poderoso lembrete de que, independentemente das circunstâncias, a presença de Deus é constante e sua fidelidade é certa. Como cristãos, é vital lembrar que Deus é nosso provedor supremo. Em Mateus 6:25-34, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com nossas necessidades diárias, pois Deus conhece nossas necessidades e proverá. Jesus enfatiza no versículo 33: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Ao priorizar nossas vidas espirituais e confiar na provisão de Deus, podemos enfrentar as incertezas econômicas com paz e confiança. A provisão de Deus não se limita às nossas necessidades físicas, Ele também nos oferece força e orientação espiritual. O Salmo 23, versículos 1-4, ilustra isso lindamente: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam." Este trecho nos assegura que a orientação e o conforto de Deus estão sempre presentes, mesmo nos momentos mais sombrios. À luz da potencial ascensão do anticristo e do colapso econômico, é crucial que os cristãos mantenham uma perspectiva eterna. Colossenses 3 nos exorta: "Ponde a vossa afeição nas coisas que estão acima, não nas que estão na terra." Ao focarmos em nosso lar eterno e nas promessas de Deus, podemos encontrar esperança e força para enfrentar os desafios presentes. Vivemos tempos estranhos e turbulentos. Nunca imaginamos que enfrentaríamos tais situações, mas é nestes momentos que nossa fé e confiança em Deus são mais necessárias. Entendi o termo "tempos turbulentos" apenas em uma ocasião, quando estava em um voo internacional que enfrentou turbulência severa. Sabe aquele tipo de turbulência onde você não tem certeza se o avião continuará voando ou vai cair? A turbulência foi tão intensa que as pessoas começaram a rezar em voz alta. Essa experiência é muito semelhante ao estado atual do mundo. Estamos em um estado de emergência, com as pessoas incertas sobre o que acontecerá a seguir. O mundo inteiro está prendendo a respiração, esperando pelo próximo evento. Veja o que o mundo passou apenas este ano. Testemunhamos padrões climáticos estranhos e incomuns ao redor do globo. Nos Estados Unidos, a temporada de clima severo foi a pior em mais de uma década, com mais de 1.000 relatórios de tornados até agora, e mais tempestades são previstas. Vimos eclipses solares e experimentamos erupções solares que tornaram as auroras boreais visíveis até no sul dos Estados Unidos. Observamos alinhamentos planetários raros, e este ano teve mais eleições do que qualquer outro em memória recente. Tanto a França quanto a Inglaterra têm novos partidos políticos no poder, e este é também um ano eleitoral para o nosso país. Além disso, vimos casos judiciais contra candidatos presidenciais. O mundo da inteligência artificial está evoluindo rapidamente, colocando mais empregos em risco do que em qualquer outro momento recente.
marchas ocorreram em todo o mundo em resposta a uma guerra no Oriente Médio e ao conflito contínuo na Europa entre Rússia e Ucrânia. Os líderes políticos da China e da Rússia estão se aproximando, e há uma aliança entre o líder da Coreia do Norte e Vladimir Putin. Discussões sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial continuam, juntamente com as tensões entre China e Taiwan. O mundo está passando por eventos sem precedentes, e até mesmo as igrejas estão testemunhando ocorrências incomuns. Dizer que o mundo está em um estado de emergência é um eufemismo. Não estamos apenas enfrentando crises globais, mas nossas igrejas também estão em tumulto. Líderes eclesiásticos respeitados, conhecidos nacional e mundialmente, estão se afastando devido a pecados graves. Somente na última década, vimos uma tentativa de assassinato contra um candidato presidencial, e surgem questões sobre a resposta dos serviços secretos a esse incidente. Durante o mesmo período, enfrentamos uma interrupção global de TI, a pior já vista, que paralisou voos, interrompeu operações hospitalares e causou interrupções massivas em diversos setores, incluindo bancos, mídia e telecomunicações. Mais tarde, foi revelado que a interrupção foi causada por uma empresa associada ao Fórum Econômico Mundial. Além disso, o tumulto eclodiu em Bangladesh, levando o governo a impor um toque de recolher em todo o país, proibição de internet. Além disso, o presidente Joe Biden anunciou que está se retirando da corrida presidencial. Isso deixou o mundo à espera, com a pergunta urgente sobre quem substituirá Joe Biden como candidato presidencial dos democratas. Com 104 dias restantes até as eleições presidenciais de 2024, apenas o Senhor sabe o que acontecerá no mundo e em nossa nação. Estes são tempos estranhos, quase descritos como tempos perigosos. Os dias que estamos vivendo são de fato turbulentos. Você poderia quase descrever esses tempos como tempos perigosos. A Bíblia nos lembra que tempos perigosos virão. Sabe também isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. 2 Timóteo 3:1. Não estamos testemunhando esses tempos? O versículo 2 a 5 descreve as características das pessoas nestes tempos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Como estamos vivendo em tempos perigosos. Os eventos que estão ocorrendo em nosso mundo hoje refletem essa realidade. Com todos os escândalos acontecendo na igreja, vemos pessoas que têm uma aparência de piedade, mas negam seu poder. Essa hipocrisia mina a confiança e a fé de muitos crentes que não estão olhando para Jesus. Não coloque líderes humanos, pastores ou pastores de mega igrejas em um pedestal. Olhe para Jesus e apenas para Jesus. Escândalos envolvendo conduta inadequada, abuso e falhas morais são comuns, deixando as congregações desiludidas e traídas. Essa crise de fé é agravada pelo fato de que muitos líderes da igreja pregam virtude, mas falham em vivenciá-la em suas ações. Como estamos vivendo em tempos perigosos. Em 2 Timóteo 3:2 a 5, o termo traduzido como caluniadores, na versão amplificada da Bíblia, pode também ser entendido como falsos acusadores, em outras traduções. A palavra grega usada aqui é diabolo, que pode ser traduzida como caluniadores ou acusadores falsos. Esse termo indica aqueles que espalham declarações prejudiciais e falsas sobre os outros. Um tópico raramente abordado nos sermões é o de acusadores falsos. O mundo está cheio deles, pessoas que enviam outros para a prisão ou até mesmo para a morte por crimes que não cometeram. Essas acusações falsas frequentemente derivam de malícia, inveja ou vinganças pessoais, causando sofrimento incalculável. A injustiça é devastadora, com consequências graves, pois vidas inocentes são destruídas e famílias são desfeitas. Vi um episódio do Dr. Phil,
em que uma mulher acusou falsamente um homem de um crime que ele não cometeu, resultando em 14 anos de prisão para ele. Imagine isso, 14 anos por um crime que ele não cometeu. É de partir o coração. Essa história é apenas uma entre muitas em que indivíduos são presos injustamente devido a falsas acusações. O sistema legal que deveria garantir justiça, às vezes falha, levando a consequências trágicas. Muitas das guerras que testemunhamos são impulsionadas pela elite política, que é amante do dinheiro e não tem respeito pela santidade da vida humana. Eles falham em reconhecer que cada pessoa é criada à imagem de Deus. Guerras são indústrias lucrativas, e a busca pelo dinheiro alimenta muitos dos conflitos em nosso mundo. Fabricantes de armas e contratantes de defesa têm muito a ganhar com conflitos prolongados, fazendo lobby por políticas que favorecem seus interesses. Essa abordagem orientada pelo lucro na guerra ignora o custo humano devastador, incluindo perda de vidas, deslocamento e consequências socioeconômicas de longo prazo. A guerra é lucrativa. À medida que navegamos por esses dias sem precedentes, o chamado à ação para os crentes nunca foi tão urgente. Diante da incerteza global e do medo generalizado, devemos cumprir nossa vocação de pregar o Evangelho, semear as sementes das boas novas e apresentar as pessoas a Jesus Cristo. O mundo está assustado e com razão. Eles não têm as respostas e não sabem o que os próximos dias reservarão para suas vidas ou para suas nações. As pessoas estão tão assustadas que o medo é palpável. Estão temendo um possível colapso econômico, com as memórias de 2007 ainda frescas em suas mentes. A perspectiva de ruína financeira paira grande, deixando-as ansiosas com relação a seus empregos, economias e segurança futura. A imprevisibilidade dos padrões climáticos adiciona outra camada de medo. Desastres naturais parecem mais frequentes e severos, e essa imprevisibilidade abala a própria base de seu senso de segurança. O medo não para por aí. A possibilidade de uma terceira guerra mundial é um pensamento arrepiante que mantém muitos acordados à noite. Com os conflitos em andamento e alianças se formando entre as potências globais, o potencial para uma guerra devastadora é um pensamento sombrio. As pessoas estão preocupadas com suas famílias, com a segurança e o futuro de seus filhos. O pensamento da morte pesa sobre elas, um medo amplificado pelas notícias diárias de violência e catástrofes. Nestes tempos perigosos, nós como crentes temos uma responsabilidade profunda. O mundo está em busca de respostas, procurando um farol de esperança em meio ao caos. É nosso dever compartilhar a mensagem do Evangelho e lembrá-los de Jesus e de suas promessas. Em Jesus, as preocupações e ansiedades deste mundo mudam dramaticamente. Quando você está em paz com Deus, pode permanecer firme em um mundo cheio de turbulências, sem se abalar pelo tumulto em si. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz é o que o mundo desesperadamente precisa, uma paz que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias externas, mas está enraizada no amor e na graça eternos de Deus. Oro para que cada um de vocês que me ouve possa permanecer nesta paz, que ela transborde em sua vida e mente, e que acompanhe onde quer que você vá. Esta paz dará a você uma mente clara para tomar decisões corretas, informadas e inteligentes sobre o futuro de sua família. Que a paz de Deus cubra você de tal forma que se espalhe para os outros. As pessoas temem um colapso econômico, lembrando-se da devastação de 2007, a perda de casas, empregos e estabilidade financeira. A ansiedade sobre uma repetição de tal crise é grande. Devemos lembrar-lhes que, enquanto os tesouros terrenos são passageiras, os tesouros do céu são eternos. Mateus 6:19-21 nos diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
O medo do desconhecido e das forças além de seu controle domina seus corações, mas sabemos que o Criador do universo sustenta todas as coisas em suas mãos. Salmo 46, versículo 1 a 3, nos reassura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se removam para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem, ainda que os montes tremam pela sua braveza. O medo de uma terceira guerra mundial é real e presente. O potencial para um conflito global é uma perspectiva aterradora, e muitos estão temendo pelo futuro. Mas devemos lembrá-los da soberania de Deus. Provérbios 21, 1 diz: o coração do rei é como um ribeiro de águas na mão do Senhor. A todo o lugar que quer, o inclina. Independentemente das dominações políticas e dos eventos globais, Deus está no controle. A vida é efêmera e a eternidade é real. Devemos aproveitar cada oportunidade para compartilhar a boa nova de Jesus Cristo, especialmente em tempos de crise e incerteza. A paz que Jesus oferece não é uma paz superficial, mas uma paz que transcende toda compreensão humana. É uma paz que mantém nossos corações e mentes firmes em Cristo, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Ao encarar a realidade das aflições e da incerteza, lembremos que, em última análise, nossa esperança está em Cristo e em suas promessas eternas. Ele venceu o mundo e nos oferece a mesma vitória através da fé nele. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser portadores dessa esperança e paz, a viver de maneira que reflita seu amor e graça e a compartilhar a mensagem de salvação com um mundo desesperado por resposta e redenção. Portanto, enquanto navegamos pelos desafios atuais, mantenhamos nossos olhos fixos nas promessas eternas de Deus e continuemos a proclamar a mensagem de Jesus, a fim de trazer luz e esperança àqueles que estão perdidos em meio à escuridão e à ansiedade. A nossa missão é clara e urgente: ser testemunhas da paz e do amor de Deus em tempos turbulentos, confiando que, em meio ao caos, sua verdade prevalecerá e sua graça será suficiente. Em Mateus 28, 19 a 20, Jesus nos comissiona: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vivemos tempos estranhos e verdadeiramente perigosos. O mundo está em estado de emergência, com as pessoas dominadas pelo medo e pela incerteza. Contudo, como crentes, temos a chave para a paz e a esperança. Devemos levantar-nos à altura da ocasião, pregar o Evangelho e apresentar as pessoas a Jesus Cristo. Nele, encontrarão as respostas que buscam e a paz que excede todo entendimento. Mesmo que o inferno na terra possa se desdobrar, há mais nesta vida do que o que vemos com nossos olhos. Sejamos a luz na escuridão, guiando outros à esperança eterna que temos em Jesus. A blasfêmia exibida nas Olimpíadas é algo nunca antes visto. Esta blasfêmia permeou a mídia e a cerimônia de abertura parece ter cruzado uma linha, incitando uma significativa indignação entre muitos cristãos. Uma clara agenda demoníaca foi evidente, ao ponto de até mesmo não crentes reconhecerem algo maligno acontecendo. A surpresa entre não crentes que reconheceram a presença do mal é notável. Em várias plataformas de mídia social e vídeos relacionados, li numerosos comentários de ateus chocados com o nível de blasfêmia ocorrido. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente já viu as imagens e eventos que ocorreram durante as Olimpíadas de Paris. Portanto, não mostrarei essas imagens novamente. Em vez disso, focarei em versículos bíblicos que revelam o verdadeiro significado deste evento na França e como isso indica que realmente estamos nos últimos dias. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias que precederam o dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não souberam de nada, até que veio o dilúvio
e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Há uma divisão entre estudiosos quanto à declaração de Jesus em Mateus 24, 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitos interpretam isso como significando que as pessoas continuarão com suas vidas normalmente, alheias ao julgamento iminente. Embora eu concorde com essa interpretação, acredito que há mais nas palavras de Jesus do que apenas essa compreensão. Outra interpretação pode coexistir sem negar a validade e a verdade da primeira. Eu, juntamente com outros estudiosos, creio que há um paralelo mais profundo a ser observado. Observamos que os dias de Noé foram marcados por uma iniquidade única e abrangente, que espelha as condições no mundo de hoje. Esta crença está fundamentada nas Escrituras e confirmada pelos eventos alarmantes que estão se desenrolando em nossos tempos. Em Gênesis 6:5, lemos que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Este versículo destaca a extensão da depravação da humanidade na época de Noé. Era um período em que cada pensamento e intenção do coração humano estava corrompido e cheio de maldade continuamente. Não se tratava apenas de pessoas vivendo suas vidas sem considerar, mas de um profundo declínio moral e espiritual que permeava todos os aspectos da sociedade. Cada pensamento estava voltado para o pecado, cada desejo era pecaminoso e cada empreendimento era impulsionado pelo pecado. Devemos traçar um paralelo com nossos tempos atuais, como evidenciado pelos recentes Jogos Olímpicos na França. Um evento destinado a celebrar o esporte e o atletismo foi transformado em um ritual demoníaco diante dos olhos do mundo. Não devemos tomar o que vimos de forma leviana. Os Jogos Olímpicos há muito simbolizam a realização humana, celebrando o ápice da habilidade atlética e o espírito de competição, onde os melhores se enfrentam. No entanto, o que testemunhamos na França transcendeu os eventos esportivos e entrou no reino do profano e do maligno. Os organizadores tiveram a oportunidade de exibir o melhor da humanidade, nossa dedicação, trabalho árduo e unidade. Em vez disso, escolheram zombar de um dos eventos mais sagrados da história cristã, provocando uma reflexão mais profunda sobre a condição espiritual da sociedade atual e a iminência da vinda do Filho do Homem. O ato de zombar do último jantar de nosso Senhor Jesus Cristo não foi apenas uma afronta aos cristãos, mas um sinal claro do estado moral do nosso mundo. A cerimônia, repleta de imagens blasfemas e satânicas, foi uma escolha deliberada. Entre todos os temas e inspirações disponíveis, escolheram zombar do sagrado e blasfemar do santo. Isso é um sinal evidente de que estamos vivendo em tempos semelhantes aos dias de Noé, onde a imaginação dos pensamentos do coração do homem é continuamente má. Não houve necessidade de tal zombaria, e embora possamos atribuir parte disso à influência do diabo, o que testemunhamos também reflete o nível de pecado em nossa geração. A seguir, compartilho minha opinião, sabendo que todos têm o direito de ter a sua própria. O nível de pecado e imoralidade nesta geração é sem precedentes. O pecado está mais acessível do que nunca. Conhecemos os pecados de Sodoma e Gomorra, a grande maldade da geração de Noé e a idolatria, orgulho, arrogância, devassidão e excessos de Babilônia. Ouça isto: a era em que vivemos coletou todos os pecados prevalentes nessas cidades infames e os combinou para criar a nossa sociedade atual. Os pecados de Sodoma e Gomorra, da época de Noé e de Babilônia, estão todos presentes nesta geração. Se examinarmos os pecados desses períodos bíblicos e os compararmos com a sociedade atual, veremos semelhanças assustadoras. A verdade inegável é que nossa sociedade contemporânea se tornou um caldeirão dos piores e mais notórios pecados descritos na Bíblia. Ao considerar as depravações de Sodoma e Gomorra, a maldade implacável da era de Noé ou o hedonismo desenfreado de Babilônia, pode-se pensar que esses tempos eram isolados em sua perversidade. No entanto, a realidade cruel é que esses pecados, antes confinados a culturas e períodos específicos, agora permeiam nossas vidas diárias,
entrelaçando-se em uma sociedade imersa em decadência moral. O pecado nunca foi tão acessível. Embora o pecado não tenha se originado nesta geração, a natureza do pecado nesta era é completamente diferente. Hoje, você pode literalmente encomendar o pecado para chegar à sua porta. Quando meus pais e eu éramos mais jovens, o acesso a material imoral e corrupto era limitado e mais difícil. Hoje, com a internet e as redes sociais, o pecado pode ser acessado com um simples clique. O pecado está disponível para todos e está ao alcance de todos, tornando mais fácil cair na tentação e na corrupção. Este ambiente saturado de pecado e imoralidade reflete uma sociedade em declínio moral e espiritual. A combinação dos pecados de Sodoma, Gomorra, Noé e Babilônia em nossa geração sublinha a necessidade urgente de uma resposta espiritual e moral. Como cristãos, é essencial que permaneçamos vigilantes e continuemos a proclamar a verdade e a justiça de Deus em meio a essa decadência. É um chamado para que vivamos conforme os padrões divinos e compartilhemos a mensagem de esperança e redenção que encontramos em Jesus Cristo, especialmente em tempos tão desafiadores e corruptos. Antigamente, era necessário sair de casa para se envolver em atividades pecaminosas, mas agora, o inimaginável pode ser entregue diretamente a você. O avanço da tecnologia na era digital não só tornou o pecado acessível, mas também conveniente. Sites como o Ashley Madison, onde pessoas casadas podem se encontrar para traições, são o epítome dessa facilidade. Existem inúmeros aplicativos especificamente projetados para cometer adultério e se envolver em todas as formas de imoralidade sexual. Enquanto as gerações anteriores podiam ser protegidas de certas tentações por distância geográfica ou normas sociais, a sociedade de hoje enfrenta tentações que estão apenas a um clique ou toque de distância. A metáfora de encomendar o pecado para sua porta não é apenas ilustrativa, é uma realidade cruel. Sejam conteúdos explícitos, comportamentos sexuais imorais ou tentações online, os indivíduos agora podem se envolver em comportamentos pecaminosos sem nunca sair de casa. Essa facilidade sem precedentes apresenta desafios espirituais elevados, ressaltando a necessidade de os crentes estarem ainda mais vigilantes em proteger seus corações e mentes em um mundo onde o pecado está literalmente ao alcance de um botão. Vivemos em uma geração que dessensibiliza as pessoas ao pecado. Cerimônias e eventos são frequentemente preenchidos com rituais e atos satânicos. Satanás já não se esconde. Ele está se manifestando de forma aberta. Esta alarmante convergência de transgressões históricas pinta um quadro sombrio do nosso mundo hoje. Não é uma mera coincidência ou uma evolução orgânica da cultura humana, mas sim uma orquestração deliberada pelo espírito do anticristo, que tem tramado a queda da humanidade desde o início. Embora o anticristo, como uma figura definitiva, talvez ainda não tenha se revelado, seu espírito permeia inegavelmente o mundo que habitamos. Esse espírito não apenas influencia as ações dos indivíduos, mas molda culturas inteiras, levando a sociedade a abraçar e normalizar o pecado. A maré crescente de imoralidade, a confusão das linhas morais e a rejeição aberta dos valores divinos não são apenas tendências sociais, mas sintomas de um mundo sob a influência do espírito do anticristo. Esse espírito não busca apenas desviar os indivíduos de Deus, mas criar um ambiente onde o mal é celebrado e a justiça é escarnecida. Portanto, enquanto talvez ainda não enfrentemos o anticristo pessoalmente, confrontamos seu espírito diariamente. Como crentes, somos chamados a reconhecer isso, afirmar nossa fé e a brilhar como faróis da luz de Deus em um mundo que se torna cada vez mais escuro. Devemos abrir os olhos para a gravidade do que testemunhamos. O nível de perversidade exibido é comparável aos dias de Noé, à depravação de Sodoma e Gomorra, e ao orgulho de Babilônia. É um momento para que os crentes se unam em oração, mantenham-se firmes na fé e continuem a compartilhar a mensagem de esperança e redenção oferecida por Jesus Cristo. Em um mundo em rápida deterioração moral,
somos chamados a ser testemunhas da luz e da verdade, proclamando o Evangelho e vivendo de acordo com os princípios divinos, mesmo quando enfrentamos desafios sem precedentes. As sociedades de Babel, Sodoma e Gomorra não eram apenas indiferentes a Deus. Elas rebelavam-se ativamente contra ele, entregando-se a todo tipo de pecado e blasfêmia. O mundo moderno, como evidenciado por eventos como a cerimônia olímpica, está trilhando o mesmo caminho. Nos dias de Noé, o julgamento de Deus veio porque a humanidade havia alcançado um ponto de não retorno em sua maldade. Seus corações estavam endurecidos e seus pensamentos continuamente maus. Este é o paralelo alarmante que vemos hoje. As pessoas não apenas se afastaram de Deus, mas escolheram ativamente zombar e blasfemar contra ele. Isso é um sinal de que estamos, de fato, nos últimos dias, e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo é iminente. Consideremos as implicações mais profundas dessa zombaria. Não foi apenas um evento isolado, mas um espetáculo global público. Foi uma declaração para o mundo, um reflexo do coração coletivo da humanidade. Ao focar em imagens blasfemas, os organizadores da cerimônia olímpica mostraram onde estão seus corações. Foi um ato deliberado de desafio contra Deus, um eco moderno da rebelião vista nos dias de Noé. Isso não é algo que podemos tomar de forma leve. O nível de pecado e perversidade em exibição é um lembrete sóbrio dos tempos em que vivemos. Hoje, o mundo está repleto de distrações e enganos, assim como nos dias de Noé, onde as pessoas seguiam suas vidas sem perceber ou ignorando o julgamento iminente. Mas, como crentes, não podemos ser complacentes. Devemos ser os sentinelas nas muralhas, soando o alarme, chamando as pessoas ao arrependimento e apontando-as para a salvação encontrada em Jesus Cristo. A cerimônia olímpica na França é um lembrete gritante da batalha espiritual que enfrentamos. É uma manifestação das potestades e poderes que operam no mundo, tentando desviar as pessoas de Deus. No entanto, sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra essas forças espirituais do mal. Devemos estar equipados com a armadura de Deus, permanecendo firmes na fé e proclamando corajosamente a verdade. Os dias de Noé foram marcados por uma sociedade que havia abandonado Deus, entregue à corrupção e à perversidade. Esta é a realidade que enfrentamos hoje. Mas, assim como Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, nós também podemos encontrar esperança e salvação em Jesus Cristo. Devemos permanecer firmes, segurando as promessas de Deus e sendo uma luz na escuridão. Se você deseja fazer uma aliança com Deus ou se reconciliar com Ele, escreva nos comentários: "Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador." Que Deus te abençoe e até a próxima.